Com certeza, bom dia para o André, bom dia para todo telespectador. Sim, vou dizer, muito bem, não te receber hoje ali na rubrica Menor Idade, superintendente da Igreja Nazareno, pastor David Araújo. Bom dia, obrigada pela disponibilidade. Nobeli falar um bocadinho sobre perspectivas para o ano de 2022 em relação às atividades que a Igreja tem em prol da juventude e fazer também um pouco da análise da situação das crianças mais vulneráveis no país. Pastor, enquanto líder de uma organização religiosa, maneira que eu estou a fazer leitura nesse momento da situação das crianças, dos jovens e dos adolescentes na Cabo Verde. Bom dia, mais uma vez. Muito bom dia. Eu queria cumprimentar a jornalista Carmelita do Rosário e também toda a equipa que está envolvida nessa programação e felicitando a iniciativa de um espaço nobre em cima que é a televisão, não poder falar de um tema que é tão importante para Cabo Verde. Como instituição religiosa na Cabo Verde, há muitos anos, e nossa preocupação tem sido sempre no ser humano, e ponto principal é uma ação em termos de elevação espiritual e a elevação a nível de educação, de compreensão do mundo, e nosso empenho tem sido continuado. E sempre nos analisa tempos que nos está a viver e nos procura também, consoante aquela base que nos tem, que é a palavra de Deus, de respostas adequadas às necessidades, que está atualmente está a vir também diversificado ao longo do tempo. Relativamente a essa questão de abuso relativamente a menores, é algo que está preocupando bastante, e não tenho falado com vários responsáveis de instituições, para a necessidade de um espaço nacional, um fórum nacional para nos tratar essa questão. Porque a coisa que não tem estado a nota é muitas intervenções solitárias, e é importante, nunca querer minimiza, mas que no produto final é que tem aquele impacto desejado. E diariamente e todo dia nos soube de mais e mais violação. Então, não te percebe, mas nacionalmente, no MST, junta, numa plataforma, com igrejas, com outras instituições de Estado, e aprofunda a questão. E porque cada um está a fazer, e cada um está a querer fazer ser melhor, mas a hora que nos está junto, é sempre resultado tem maior impacto a nível de respostas. E é um problema que tem aspectos espiritual, e tem aspecto que tem a ver com vida da família, e tem a ver com economia do país, com condições que a pessoa está a viver. Portanto, tem várias áreas que me de uma análise para nos dar uma resposta de complementaridade, e não de cada um, como soldado no deserto, tenta fazer ser melhor. Enquanto responsável máximo de Igreja de Nazareno, eu tive recentemente a apresentar os cumprimentos de Ano Novo ao mais alto magistrado da nação. Vamos saber que foi um tema que esteve também em conversa com Sua Excelência o Presidente da República, a ideia exatamente de alargar esse trabalho e ter esse encontro a nível nacional para discutir esse tema. Qual é exatamente a receptividade de José Maria Neves neste sentido, em relação a essa situação? Não encontro uma grande abertura por parte do Sr. Presidente da República, e eu prometo proximamente e trabalho com outras entidades, e não é aquela que é a melhor forma de fazer essa abordagem. Agora, em termos de discurso, não tem um discurso perfeito na Cabo Verde em relação a várias matérias, mas hoje nunca pode fica apenas no nível de discursos, e não tem que passar rapidamente às ações, a ação.
E então entende-me nem sempre no que tem estado materializa coisa que não está a ser próprio e adequado para Cabo Verde. Eu tenho uma questão de família e não tenho que fazer um investimento forte na família. Jovens antes de casamento. Indiscutivelmente, a família tem que ser o foco. Certo, família é base. Mudar alguma coisa. A família é base e que tem nenhuma instituição que te substitui família. A igreja ajuda, complementa, o Estado, a escola ajudam, mas família é base. E no DEBI trabalha na questão da formação de família, prepara jovens para casamento, que tem nenhuma estrutura que te prepara jovens para casamento. E nunca tem uma estrutura também muito sólida que te trabalha no sentido de preserva laços de família, porque é bom ter família, mas a realidade é que famílias se enfrentam a desafios e tem que ser trabalhado. A estrutura, a base de amor, mas aquele trabalho que não deve fazer de manutenção que até existe. Não tem um problema de desigualdade social que te acentua e te propicia. Não tem questão de habitações precárias. Cabo-verdianos ainda que estão vivendo na barraca. E é um cômodo para 7 pessoas, onde que está estendendo um colchão, pai com mãe, todo menino está junto. Então é que propício, é que é favorável. E não tem questão de meninos que ficam na casa sob cuidados do mais velho. E no conche centenas, aliás, dezenas de localidades onde que ele acontece, de Santo Antão a Brava, e que tem uma estrutura, e a nível de igreja não tem estado a fazer esforço e com recursos da própria igreja para alugar espaço, para ter jardins de infância e para ter lugares onde pais podem deixar esses meninos de manhã até a noite. E nem sempre não tem tido uma resposta célere de instituições no sentido de nos juntar, no fazer trabalho. Então, se não continua nesse ritmo e se continua a prevalecer esse estado de coisas, é uma luta perdida que não se está a fazer. Ela seria um repto das autoridades nacionais no sentido de não tirar aqueles discursos e não entrar exatamente em ações, nem entender de pastor qual seria o melhor caminho agora, para evitar exatamente as consequências daquilo que acaba de dizer. Situações promíscuas, por causa da pobreza, situações propícias para acontecer um sério de coisas. A violência em si, a violência sexual e outros tipos de violência, a própria exploração sexual, que nunca gostamos de falar. Que não tem algum receio de falar, mas existe. Certo. Não tem várias instituições que tratam da mesma coisa. E está fazendo burocracia pesada, que tem resposta célere às necessidades. Então, tem questões nacionais que não devem ter uma janela única para tratar de forma mais rápida. E a burocracia do país não ajuda. É bastante pesado. Emperra muitas certamente. Ser tomado mais rápido. Na questão de abuso de menores, tem várias instituições policiais que tentam, tem várias outras instituições de sociedade civil, e cada um tenta fazer ser melhor, mas cada consiga, sino que articula e nos dá respostas mais rápidas à situação de hoje. Um trabalho em rede entre as instituições, as organizações não governamentais, as organizações internacionais e o próprio governo, em sinergia, em rede, daria as respostas mais rápidas? É importante, e me está certo, mas junto não está mais longe e não está a fazer melhor a favor de Cabo Verde. A igreja tem uma percepção espiritual, porque a igreja está em tudo conselhos, está em várias localidades, e não tem um sentir do povo, que não está gostava de povo nas plataformas e no ser também envolvido nas respostas. Quando o pastor está falando da instituição, que é a família, é o topo, recentemente foi entregue ao Parlamento uma proposta, acho que é um anteprojeto, ou diria um documento que te pedia a responsabilização criminal da família quanto a esta negligência. Já não é uma responsabilidade civil, mas é uma responsabilização
criminal, à família, aos parentes, a responsabilidade parental. O pastor entende que seria este o caminho ou ainda não poder trabalhar a família no sentido de cadeigar aquela parte até uma resposta criminal mesmo, em relação à negligência dos menores? A tendência é mais fácil fazer endurecimento de leis e polícia ser mais musculado. Mas modo que não pode responsabilizar uma família se a família que tem condições para viver assim uma família de forma digna. A mim a questão da dignidade humana deve ser trabalhado. E situações devem ser bem conscientes. E tem outras ações que não deve fazer rapidamente num país que tem parcos recursos, investe dinheiro na onde que deve ser investido para dar atenção a coisas que não deve dar mais atenção, como pilares importantes de desenvolvimento. Que eu vejo não passo mais que não pode, e não tal mesmo coisas que ainda é que necessidade primária. Hoje, mais do que nunca, no mês de trabalho com famílias, para famílias que têm dignidade. Para nenhum cabo-verdiano que vive na barraca, sem luz e sem água, para ter cômodo suficiente para estar com mãe num lugar, para filhos também estar no lugar próprio, porque sair para trabalho, para ter um lugar onde que se pode ficar. Então, antes de não ser mais musculado, não é ser mais humano, mais compassivo, e que a repartição de recursos que não tem na Cabo Verde ser uma repartição justa. A Igreja tem feito realmente esse trabalho de chegar mais perto de jovens e passar essa ideia que o pastor dizer que é da família, de construir uma família com alguma responsabilidade, ou recuperar também alguma coisa que não pode ter perdido ao longo desse nosso percurso enquanto seres humanos. Grinha, sim, não tem uma sociedade um bocadinho cheio episódio por causa de não atravessar uma pandemia que depois a gente com todos os sentimentos à flor da pele, não que se vê a maneira que não te bem gerir, jovens também, crianças, em conversa com psicólogos, não te senti que não te atravessar uma situação de stress, crianças, jovens, adolescentes permanentemente em estresse. O que é que a Igreja tem feito nesse sentido em relação a aqueles jovens que estão dentro da própria Igreja e também convidar outros a ter esse contacto mais perto que Deus, já que é a principal ação? O princípio da simplicidade cristã é telebano tem algum comedimento em relação a coisa que não está a fazer. E que o governo nunca te publicita. Mas as igrejas têm feito muito. Igrejas cristãs têm feito muito na Cabo Verde. Não tem escola dominical. É um espaço onde não te treina crianças e adolescentes e jovens. E adultos e terceira idade. É orientada semanalmente. Não tem um programa dirigido a jovens que querem casa. E antes de casamento, certifica-se este antena coisa que é casamento. E não te pede pastores para fazer 6 meses de aconselhamento pré-matrimonial. Sabe o que é que está contra? O que é que está bem em contra no casamento? Depois não tem retiros que não está a fazer sempre encontros de casais, para dar casais ferramentas para enfrentar desafios. Não tem jovens que vêm de mundo de drogas, não tem centenas. E não tem alguns que até hoje são pastores de igreja do Nazareno. Eles bem de uma vida de dificuldades e hoje eles são novas pessoas bem integradas socialmente. Então, no Tati Igreja, fortemente empenhada na valorização de família, na edificação de laços familiares e na preservação de laços familiares. E preocupação com a terceira idade. Portanto, a igreja está no terreno, levando consolo, levando orientação e usando até recursos da própria igreja. Igreja que tem nenhum fonte de financiamento e através de dízimos e ofertas dos nazarenos que não estão a fazer atividades de promoção da família. Pastor, não te quase praticamente na reta
final desse Nós Conversa, aproveitando essa oportunidade, o que diria a nação cabo-verdiana, o que diria às famílias, o que é que ele estava a dizer também aos governantes, no sentido de proteção dos menores, uma altura que não sentia esta fragilidade na sociedade em relação à violência. Quando falo violência, estou a falar da violência em si, da violência, porque nós não centramos na violência sexual, mas há outros tipos de violência que estão no topo. Violência sexual é por causa de seu efeito psicológico, mas tem outros tipos de violência que estão muito acima. O que é que diria à sociedade, rapidamente, já que nós estamos na reta final desta nossa bonita conversa? É certo. O facto é que não tem problemas, e nunca por isso mas não tem problemas. E verdade também é que não tem esperança. Não tem esperança, não tem um país com quadros muito bem formados, com pessoas com muita experiência, que não tem espiritualidade, não tem um país cristão, e se não junta e não fica à volta de valores de fé cristã, não te ultrapassa nesse momento. Portanto, tem uma mensagem de esperança para a sociedade cabo-verdiana e não te queremos ser um país mais estável e um país com um desenvolvimento bem maior no futuro. E a Igreja está aberta a colaborar e a continuar a colaborar nesse sentido. Muito obrigada, Superintendente David Araújo, que é o líder da Igreja de Nazareno. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por lá na casa também de ter estado connosco. Continuação de um bom dia a todos.